Agora, para continuar, né, a parte dos testemunhos, nós vamos agora convidar a vir à frente, né, um por um, os casais que participaram do curso, para dar um testemunho, falar o seguinte: qual foi a parte do curso que marcou mais o nosso casamento, né? Então agora é a hora da gente compartilhar, né, as bênçãos. Eu vou começar aqui pelo casal Wesley e Evelyn. Salve palmas! Esse casal, bênção de Deus, né? Pode para subir aqui, por favor. Boa noite, a paz. Boa noite. Seu Caiduro, por favor, para de filmar e já. O nervosismo está grande. Vamos lá, eu sou o Wesley, da Evelyn. E eu sou a Evelyn, do Wesley. Temos uma filha, Yasmin, de 8 anos. Essa é a nossa família, né? E por enquanto vai ser só, né? Ainda vai dar. Vou contar um pouquinho antes do curso. Eu fiz uma colinha aqui, né? Antes do curso Casados para Sempre, nosso casamento não era marcado por brigas, mas tinha um certo distanciamento. Vivíamos cada um no seu canto, como se a gente estivesse junto na prática, mas coração um pouco distante. Quando estudamos sobre uma só carne, Deus me mostrou que casamento é muito mais do que morar junto. É uma aliança espiritual, onde eu e minha esposa somos um só corpo, caminhando em unidade com respeito, amor e propósito. Hoje, com o que aprendemos, buscamos andar mais alinhados, cuidar mais um do outro e viver em unidade, e viver essa unidade que Deus deseja para o casamento. Sou muito grato a Deus e ao curso, porque agora entendo que ser uma só carne é viver o casamento com compromisso, parceria e comunhão com Deus. Você deve. Gostaria de fazer uns agradecimentos. Quero agradecer ao pastor Aguiar e à pastora Neuza, que vieram de Osasco com tanto amor para ministrar esse curso. Ao pastor Bartolomeu e à pastora Lúcia, pelo convite e por nos acolher. Aos nossos colegas de grupo, a Adalta e a Cris, a Larissa e o Douglas, a Tatiane e o Edmilson, por cada momento compartilhado, por tudo que aprendemos juntos e pelo apoio durante essa caminhada. E deixo aqui um agradecimento especial a cada um dos convidados que vieram hoje nos prestigiar. A presença de vocês torna esse momento ainda mais especial. Que Deus abençoe a todos vocês. Agora chegou a minha vez. Vou contar um pouquinho breve também da minha experiência do curso Casados para Sempre. Antes do curso, a nossa convivência, como o Wesley disse, né, não era marcada por brigas constantes, mas a gente tinha um clima dentro de casa um pouco pesado. Mas pela minha parte, por ser uma pessoa muito estressada, reclamona, né, procurava de tudo, apontava os defeitos mínimos, via, né, como dizem, né, procurava defeito onde não tinha. E tudo que ele falava me incomodava, se falava era errado, se ficava calado eu achava que estava sendo frio. Eu só conseguia enxergar os defeitos dele mesmo. E as qualidades foram ficando para trás com o tempo, né? A gente tá junto há... há 12 anos. E quando surgiu a oportunidade de fazer o curso, eu confesso que eu pensei assim, tomara que isso ajude ele a mudar, né? Até eu reconhecer que também tinha meus erros, né? Pra mim que precisava
Me perdi aqui, peraí. Eu até reconhecia que também tinha os meus erros, mas para mim quem precisava mudar era ele. Só que foi na semana sobre visão de fé, a aula 6, confiança, né? Fé e confiança, que Deus virou essa chave no meu coração. Lembro como se fosse hoje, né? Enquanto ouvimos sobre o cônjuge com os olhos de Deus, eu fui muito confrontada. Desculpe se eu estiver emocionada aqui. Deus falou assim comigo: você está esperando mudanças, Evelyn, mas não está me deixando mudar você primeiro. Foi aí que caiu a ficha. Eu tinha parado de olhar para o meu esposo com amor, só o via com crítica. E o Espírito Santo começou a me mostrar: filha, olha para ele como eu olho. Ele é a obra das minhas mãos. Confia no que eu posso fazer na vida dele e também na sua. Desde então, minha oração mudou. Antes eu orava: Deus muda ele. Mas comecei a orar: Deus muda meu coração. Me dá os teus olhos para enxergar o meu esposo. E Deus começou a agir primeiro em mim. Foi tirando de mim aquele peso da cobrança, da expectativa, da comparação. E com o tempo comecei a enxergar as pequenas coisas com mais carinho. Um gesto simples, uma conversa leve. O ambiente foi mudando. Confesso assim que não é mágica, não é de um dia para noite, mas Deus estava restaurando de dentro para fora. Hoje eu entendo que o casamento não é feito só de amor. Somos pessoas diferentes, com falhas, temperamentos que às vezes... Nossa, eu tô tremendo. Ô, glória! Eu tô surpreendida. Glória a Deus! Aleluia! Temperamentos que às vezes se chocam, mas... Segura pra mim. Mas nos escolhemos caminhar juntos. Eu escolhi ele como meu esposo, pai da minha filha, e creio que também fui escolhida por ele. E mesmo com os desafios, hoje não caminhamos sozinhos. Temos Deus no centro da nossa aliança. Amém. E isso faz toda a diferença. Aleluia. Entendi que Deus não quer que a gente apenas sobreviva no casamento. Ele quer transformar, renovar, restaurar, e tudo começa dentro de nós. Amém. E eu queria deixar um versículo aqui para vocês, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém. Um casamento a 2 pode enfrentar lutas, mas um casamento a 3 com Deus no centro é muito mais forte e resistente. Amém. Glória a Deus. Ao pastor Bartolomeu, que me convidou, que a gente teve essa oportunidade, a pastora Lúcia, a todas as pessoas que eu conheci e todos aqui presentes, e primeiramente, acima de tudo, Deus, porque acredito que foi Ele que nos trouxe até aqui. Não foram dias fáceis, todos os sábados a gente enfrentava uma batalha muito forte para não estar presente aqui no curso, mas Deus é maior. Nossa família, graças a Deus, tem Deus à frente de tudo, e não é o fim de todas as batalhas, mas acredito que com Deus a gente consegue enfrentar cada uma dia a dia. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Bom, que maravilha, né? Agora na mesma sequência, aproveitando a mesma fileira do banco, convidar aqui o Douglas e a Larissa. Boa noite. Eu sou o Douglas Paulinho. Eu sou a Larissa do Douglas. Vamos explicar aqui porque eu estou dando risada. É porque eu passei o curso todo sem falar um ar. A vida toda, gente, pra me pedir em casamento, ele não falou um ar. Então, isso aqui é uma vitória.
gente, que difícil. Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que estarmos aqui hoje já é um testemunho. Amém. Só as pessoas mais íntimas sabem como estava a nossa vida há um ano atrás. Eu e Douglas temos uma história de mais ou menos 15 anos, né? Nos conhecemos, eu tinha 15 anos, ele 17. Mas estamos juntos há 9 anos, moramos juntos há 7 anos, mas estamos casados, recebemos a bênção de Deus há um ano. Até o dia do nosso casamento foram muitas batalhas, passamos por momentos muito difíceis, então estarmos aqui já é um grande testemunho, né? E quando nós recebemos o convite, né, para Casados para Sempre, nós tínhamos noção, né, já que ali era uma preparação de Deus, que Deus estava me chamando, né, mas não da dimensão que seria, de quão profundo seria, como seria um tratamento individual comigo, um tratamento individual com ele, mas sobre todas as coisas, como nós passamos a caminhar como uma só carne, que é o que Deus espera e planeja para nós. Amém. Então, todas as aulas, assim, desde a primeira, né, nós saímos encantados, porque nós sempre acreditamos, sempre tivemos Deus ali como, né, a gente confia, vai dar certo, mas sem, muitas vezes, o entendimento, sem a compreensão. Então, apesar de nós já estarmos numa caminhada, esse curso ele veio para reafirmar e nos ensinar muito, né? E é de fato só quando a gente conhece a palavra que nós conseguimos ficar firmes diante das situações. Calma que já falei bastante, mas tem mais coisas. Todas as aulas, né, como eu falei, nos marcaram muito, mas para mim, de uma forma muito pessoal, a aula de batalha espiritual foi muito forte para mim, porque desde a minha adolescência eu sempre batalhei muito, sempre orei muito, só que sem muitas vezes o entendimento de como eu poderia lutar. Quais eram as armas que Deus, né, nos disponibiliza diante da tua palavra. Então, aquela aula ali me tocou profundamente, para que eu conseguisse enxergar que as armas estão ali, basta que a gente saiba utilizá-las nos momentos, né, certos. E que muitas vezes a gente vê o nosso inimigo como o nosso cônjuge, como o nosso inimigo, né? E a gente não consegue enxergar com os olhos da carne que existe algo mais profundo. Existem coisas espirituais que nós precisamos, né, batalhar para que a gente saia de algumas situações. E que muitas vezes nós precisamos nos posicionar diante das situações para que possamos sair delas. E também uma outra aula que falou muito com nós dois foi a aula de oração, porque muitas vezes eu oro no tempo que dá para mim, ele ora no tempo que dá para ele. Raras as vezes que paramos para orar juntos. Né? Então essa aula nos fez enxergar nitidamente que nós precisamos colocar como prioridade a oração juntos, estarmos juntos, estarmos no propósito juntos, para que as coisas fluam melhor. Né, esses são os pontos que, né, mais nos tocaram. Voltando assim, na batalha espiritual,
eu queria deixar, né, a palavra que está em Efésios 6, que é a armadura do cristão, que diz o seguinte: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades, poderes. Por isso, peguem a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. E hoje eu tenho a convicção de que o alicerce não é a força humana, mas é a presença constante de Deus em nós. Sou grata por esse curso, por cada casal que compartilhou aqui as suas experiências. Hoje eu sigo em frente, sabendo ainda mais, né, que Deus ele está conosco todos os dias e que se nós estivermos amparados na palavra dele, nós conseguiremos sair de qualquer situação. Amém. Amém. Bom, quando o pastor chamou a gente para fazer esse curso, a hora que eu vi lá, casado para cima, caraca, o casamento já tá bom. Eu falei, não, ok. Mas quando a gente teve cada aula, cada ministração do pastor, foi. Cada palavra ficava firme. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou convidar aqui agora o Adalto e a Cristiane para vir à frente, dar o testemunho deles. A paz, igreja. Eu sou Adalto da Cris. E eu sou a Cristiane da Adalto. Então, nesse período, ele estava passando uma dificuldade muito grande no nosso relacionamento, na nossa vida. Infelizmente, a gente estava passando por muito difícil. Sim. E assim, eu segui outra igreja, sempre fui de outra igreja, que o pastor já conhece, todo mundo já conhece. Sempre fui católica, sempre fui da igreja católica. E ela sempre começou caminhando comigo, daí Deus colocou ela na Igreja Batista da Família, há muitos anos já não. Então, daí ficou essa divisão de, infelizmente, um indo para lá e outro para cá, teve que ela ia, teve que eu também para lá da igreja dela, mas nunca discutiu por esse motivo. Aí o nosso relacionamento também já começou a fracassar, sabe, não dá certo o nosso relacionamento, nossa história da nossa vida, né? Aí ficamos caminhando desse jeito mesmo, né? Aí, infelizmente, ele me entrou na nossa vida também, acabou destruindo a nossa família, acabou, sabe? E eu fui para um canto e ela ficou, né? E ela ficou na casa do meu filho, né? Aí, nesse período, né? Nesse período, Deus foi tocando, Deus foi agindo, né? Aí, nesse período, apareceu um curso de casados para sempre, né? Que apareceu na nossa vida num momento difícil, né? E eu sempre pedia para Deus também que Deus desse uma luz, porque eu estava sentindo falta da minha família, eu estava sentindo falta do meu filho, sempre senti falta do meu filho e da minha esposa. Daí Deus preparou esse curso de casado para sempre, né? Aí o pastor Mel e a pastora Lúcia fez o convite, né? Para a gente vir, a gente sentou, vir fazer isso, né?
esse curso. Mas esse curso foi uma maravilha na nossa vida. Mudou totalmente. Uma coisa que estava bem destruída mesmo. Sabe assim? Né? É o que ela vai construir, Então, estava bem destruída na nossa vida. Aí, né, a gente começou a fazer, eu vim de lá pra cá. Estava lá no Precarol, eu vim de lá pra cá para esse curso. Sabe, esses estudos mesmo, veio pra cá, né, mas ele Deus ele foi agindo. Esse curso ele foi agindo na nossa vida, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Faz 1 ano e 4 meses. Eu não esperava, não estava preparado. Foi mais uma batalha. Achava que estava tudo bem. É um casamento que eu achava que estava tudo certo. Mas não vigiei nas palavras, não onde saía da minha casa para cuidar da família dos outros, mas a minha mesmo já estava destruída, né? E quando eu cheguei e falei para ele, vai embora. Eu falei, muitas setas eu falei, mas eu não sabia que essas setas estavam ferindo ele, machucando ele. Eu achava que estava tudo bem, né? Até então, quando o inimigo entrou na minha casa, invadiu, destruiu. Eu tentei entender, eu sofri. Só Deus sabe o que eu passei. Muito lupa, muito sofrimento, muitas feridas. Eu mesmo me causei, eu mesmo quis assim. Eu falo, Deus, mas eu mesmo que pedi. E hoje eu estou sentindo falta dele. É um pedaço de mim que foi embora, que estava cuidando de mim, o que aconteceu com a minha família. Um homem bom, um homem trabalhador, um homem que não tinha boca para nada. E eu, infelizmente, eu joguei fora, perdi. Quando ele saiu é que eu fui sentir toda essa falta, tudo. É aí que eu fui que ele realmente fazia parte de mim. Era eu que não via isso. Não era, de repente não dava nada nele, era eu que não via isso. Eu que não era, Deus estava me cuidando, era de mim. Tinha que preparar eu, era o meu processo que eu não estava entendendo. Então, cada palavra, cada aula foi para mim. Eu não era nada para ele, era eu que tinha que me consertar. Nas palavras que eu falava para ele, era que eu dizia para ele. E só que eu não conseguia entender isso. Quando eu comecei a entender, eu falava, Deus, agora eu quero ir de volta. Mas agora, nos meus olhos eu achava que era impossível ir de volta. Quando veio o convite do curso para sempre, mas a gente já estava separado. Foi agora, mais um desafio. Então ele vinha aqui na igreja, a gente fazia as aulas e ele ia embora. Até o dia 25 de maio, a gente vai para São Paulo. A gente falou assim, agora ele vai voltar. A gente vai tentar tudo de novo. Restauração, restaurar não é fácil. Não é um caminho totalmente difícil, é o perdão. Eu acho que foi a aula para mim, quanto para ele, que foi o perdão mesmo, né? Como vou perdoar? Como que eu vou esquecer, né? Tudo o que aconteceu. Mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus, a gente, né? Estamos melhor do que antes. Aleluia! Bem melhor do que antes, um cuidando do outro agora mesmo, né? Agora não vai mais embora. Mas a gente fala assim, a gente aprendeu muitas palavras, né?
É dependência de Deus. Eu dependia muito dos outros também. Eu aprendi muito isso daí. Dependência de Deus e obedecer. Quando eu muitas vezes eu falava com o pastor, ele falava assim que você só precisa obedecer. Eu peguei agora. Como que eu vou obedecer, né? Ai, mas realmente foi o que eu fiz. Eu só obedeci. Então, o curso valeu a pena. Valeu a pena. A gente, nesses 3 meses de luta, não foi fácil. Até o último, com o finalzinho aí, o inimigo tentou de novo. Eu falei, não, agora não. Agora você não vai mais destruir. Agora a gente vai vigiar e um cuidar do outro mesmo, com cheio de carinho, com batalhas. Mas antes de cuidar da família dos outros, a gente cuida da gente mesmo. Amém. Vigiar nas palavras, cuidar muito das palavras. Cuidar, porque é a bênção do Senhor. Por mais luta, por mais dificuldades que a gente tenha no nosso casamento, a gente tem que falar, eu amo você. Pode, com todos os seus defeitos, eu amo você. Fazendo a troca das crianças, que a gente já nem tinha mais as crianças. A gente nem tinha, então a gente vai. Porque não tem as crianças, né? Tudo mesmo. Quem não fez o curso pode fazer. E dá certo. Querendo para restaurar. Amém. E eu só quero agradecer o pastor Aguiar, a pastora Luz, a Neuza, por estar vindo lá de São Paulo, de Osasco para cá, né, esses dias de curso. Que Deus possa abençoar sempre vocês, sempre a família de vocês, que Deus possa mesmo tocar no coração de toda a família. Amém. Obrigado por tudo, tá? E para o pastor Bartolomeu, a pastora Luz também, por dando força para nós, que Deus possa abençoar vocês. E todos os casais que também que participam com nós aí, que viram firme e forte aí, que adaptaram quase, mas ninguém tem adaptado, né? Amém? Oh, glória. Agora, convidar aqui o nosso irmão Edilson, a Tatiana. Tá nervoso. Paz e graça seja para todos. Amém. Eu sou o Edmil, você é Edmil da Tatiane. Eu sou a Tatiane do Edmils. A Connie. Ele é quase igual o Wesley, gente. Nervoso também. Esse curso, Casado para Sempre, tem sido uma verdadeira bênção em nossa vida. Na lição, orando junto, aprendemos coisas que não sabemos, como, por exemplo, orar junto. Isso se tornou um hábito em nossa rotina. Hoje oramos juntos todas as noites, praticando a oração em unidade e fortalecendo nossa intimidade e amizades com Deus. Na lição papéis, eu e a Tatiane tínhamos muitos papéis embaralhados, como na criação dos filhos, nas finanças e nas decisões do dia a dia. Muitas das vezes ela assumia funções que seriam minhas. Hoje compreendo melhor o meu papel. Tenho buscado me posicionar conforme os princípios aprendidos, assumindo responsabilidade que antes omitia. Na lição acordos, no passado eu e a Tatiane tínhamos grande dificuldade de chegar a um consenso sobre diversas situações. Hoje temos buscado conversar antes de tomar decisões
e conseguimos chegar a um acordo, mesmo quando pensamos diferentes, sempre com respeito, diálogo e sem brigas. Amém. Pequena reflexão. Essas 13 lições que estudamos revelaram o quanto Deus ama a família e tem um propósito profundo para ela. A família é uma criação divina baseada no amor, no compromisso e na obediência aos princípios de Deus. Ele estabeleceu a família como base da sociedade, um lugar onde o amor e a proteção e o cuidado devem prevalecer. Minha vez, né? Eu estou muito emocionada porque só Deus faz isso. O Edmilson, ele é bem tímido e tá aqui hoje é que vale a pena fazer esse curso. É uma prova. Eu também fiz uma prova. Hoje eu passei o dia, todos esses dias, né, que a gente sabia que ia ter que dar um depoimento aqui, a gente ficar refletindo, né, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, mas hoje pegou bastante, porque a gente vai começar a refletir e ver o quão grande a misericórdia de Deus foi com a gente e nos alcançou para estar aqui hoje. Então vou ler minha palavra. Hoje, ao refletir sobre tudo que vivenciamos, o meu coração transborda de gratidão. Agradeço aos pastores José Aguiar e a sua esposa, que mais uma vez se colocaram diante de Deus com sensibilidade e disposição, permitindo que o Senhor os usasse como instrumento de bênção em nossas vidas. Também quero expressar a minha profunda gratidão ao casal de pastores Bartolomeu e Ana Lúcia, nossos amigos. Foi através deles que eu e meu esposo conhecemos o curso Casados para Sempre. Com amizade, carinho e muito amor, eles nos indicaram esse caminho no momento em que mais precisávamos. E foram usados por Deus como período de restauração para o nosso lar. Conhecemos o curso justamente quando o nosso casamento atravessava um período extremamente delicado, uma verdadeira UTI emocional, prestes a chegar ao fim a qualquer momento. Durante essa caminhada, sentimos o cuidado de Deus em cada detalhe. Não estávamos sozinhos. Por muitas vezes senti como se estivéssemos sendo literalmente descarregados pelas orações daqueles que nos acompanhavam. Amém. Confesso que ao iniciar o curso, eu não estava com disposição. Sentia-me sem força, sem esperança e sem acreditar que algo ainda pudesse mudar. Glória a Deus. Mas ao longo das aulas fui surpreendida. O cuidado, o conteúdo e a forma com que fomos acolhidos me mostraram que sim valia a pena continuar. Agradeço a Deus e as pessoas que foram instrumento dele nesse processo. Amém. Glória a Deus. Durante o curso aprendi, fui confrontada, curada e edificada. Amém. Coloquei em prática princípios que eu já conhecia, mas não aplicava, e descobri outros que eu nem imaginava a importância que tinha. Na aula sobre batalha espiritual, tive uma compreensão muito mais clara sobre quem é de fato o nosso inimigo espiritual e sobre as necessidades de estarmos preparados, usando as armaduras certas para cada enfrentamento. Hoje, pela graça de Deus, temos a oportunidade de viver um casamento saudável, Amém. baseado no plano original criado por Deus. Amém. E sigo buscando ser a auxiliadora que o meu esposo precisa nesta linda e desafiadora jornada chamada casamento. Amém. Glória a Deus.
E como meditação, eu queria ler o versículo que fica em Provérbios capítulo 14, do 1 ao 3, que fala sobre a esposa sábia. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Que a gente consiga, né, em Deus, continuar caminhando, direcionando a nossa família. A gente tem 3 filhos, 2 moram com a gente, ainda são adolescentes, passaram por muitas coisas junto com a gente, mas Deus nos deu a oportunidade de mostrar a eles que com Deus dá para ser diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Amém. E quem tiver a oportunidade, quiser, faça o curso, vale muito a pena. Vale muito a pena. Igual eu falei, quando eu comecei, falei assim, eu vou lá porque o pastor Aguiar com a pastora Neuza vindo lá de São Paulo constrangia a gente, né? Nossa, eles vêm de longe, como que a gente não vai? E todo sábado mesmo era uma luta, como a Evelyn disse, pra gente também. Teve dias que quem nos assistiu de perto sabe, foi muito difícil, mas a insistência deles de vir, a persistência, o acompanhamento da Lúcia cobertou com a gente, o carinho, o amor, nos constrangia de uma forma que não tinha como a gente não ver. E eu comecei bem desanimado o curso mesmo, e conforme fomos aprendendo, fomos sendo ministrados, a gente foi aprendendo que o quão valia a pena e o quão grandioso é. Tá? Que hoje é uma prova que vale a pena. E eu agradeço muito vocês. Muito obrigada. Amém. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Obrigado. Agora é a vez do pastor Bartolomeu e a Lúcia vir aqui à frente. Boa noite, eu sou o Bartolomeu da Lúcia. Eu sou a Lúcia do Bartolomeu. Fica rindo, né? Fica rindo, né? Quero primeiro agradecer, depois que agradecer não tem mais nada a falar. Nem lágrima para derramar, já foi tudo. As lágrimas foram embora e as palavras já foram todas faladas também, né? Mas agradecer. Antes dele agradecer, temos 2 filhas. Calma, que a gente tá assim, a gente ensaiou e o negócio vai dar errado. Esses meninos que atrapalharam a gente, era pra gente ser primeiro. Temos 2 filhas, né? Uma de 19 anos e uma de 5 anos. 20 anos de casados. 2 meses e algumas horas. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer ao Pastor Aguiar, a irmã Neuza, por terem se colocado como instrumento nas mãos de Deus para virem, né? É uma resposta de oração, né? Porque nós conversávamos sobre essa possibilidade ou impossibilidade, né? Porque é um grande desafio para eles saírem lá de Osasco todo sábado, né? Abrindo mão de estar com a sua família, de estar em suas programações e até nas programações da própria igreja que ele pastoreia, e vir para cá e quase em todos os sábados chegar aqui primeiro do que todos nós, né? Ainda chega antes da gente. E sair daqui tarde da noite e ainda depois da aula, e muitos desses sábados precisou ficar para atender casais, né?
ainda aconselhar, e voltavam e refletem o amor, refletem a graça, o cuidado e a bondade de Deus para conosco. Nós agradecemos. Agradeço aos casais que participaram do curso, juntamente conosco, que atenderam o nosso convite. E assim como foram abençoados, também nos abençoaram. A cada sábado aqui, nos sentimos abençoados com a presença, com o testemunho, com tudo que vocês compartilharam conosco. É muito bom podermos estreitar os nossos laços, nossa amizade, fortalecendo no Senhor e na Sua palavra a nossa caminhada cristã. Falar desse curso é relembrar um pouco da nossa história, né? Nós, nesses 20 anos de casado, eu digo para a Lúcia assim, eu já tenho mais tempo de vida com ela do que com minha própria mãe, porque eu saí de casa aos 18 para viver com ela, né? Nós casamos com 20 e já estamos 20 anos casados. E nesses 20 anos foram muitas experiências muito difíceis, experiências muito boas, mas nunca nesse tempo nós deixamos de ser atacados por Satanás. O inimigo sempre esteve buscando a destruição, porque essa é a função dele em qualquer tempo. Não existe uma idade, né, de casado que ele vai dizer assim, aí não vou mais atacar, já estão com muito tempo de casado. Não é verdade. Em qualquer tempo ele está sempre buscando nos atacar. E nós temos na nossa experiência muitas crises, muitos problemas, momentos de extrema dificuldade, de dizermos um para o outro, não dá mais, né? E esse curso ele veio nos fortalecer, mesmo exercendo o ministério pastoral. O fato de estarmos exercendo esse ministério há alguns anos não nos deixa imunes aos ataques do inimigo ao nosso casamento, né? E Deus todo o tempo esteve nos guardando, todo o tempo esteve nos sustentando. Ele restaurou o nosso casamento em muitos momentos em que nós nos encontrávamos destruídos, com o nosso casamento destruído. Deus nos restaurou, né? Deus nos reergueu. E algo que marca a nossa vida é que em um desses momentos, e o curso nos fez muito lembrar disso, é que em um desses momentos, quando nós estávamos decidindo encerrar o nosso casamento, nós fomos a um congresso e uma das coisas mais marcantes nesse congresso foi a nossa chegada lá, porque era numa fazenda e na entrada da fazenda havia uma pedra enorme, e nessa pedra estava esculpido a frase: Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste de você. E essa frase nos acompanha dia a dia. O curso Casados para Sempre, para nós, é uma prova do cuidado de Deus para com o nosso casamento. Ele nos fortalece, nos renova e nos arma contra os ataques do inimigo, né? A lição que nós guardamos para nós, que mais nos marcou, todas nos marcaram, foi a lição de visão, de fé e confiança, que você vai começar a falar. Toda vez eu me dou mal quando eu deixo ele falar primeiro, porque ele fala tudo, né? Mas enfim, né? Como já foi dito aqui, todas as aulas a gente pôde aprender um pouquinho, né? Porque às vezes a gente acha, vem para o curso e talvez pense assim: ah, tudo que vai falar lá eu já sei, eu já ouvi, né? Imagine, claro que tem casamentos aqui que tem muito mais tempo do que o nosso, né?
20 anos eu já ouvi tanta coisa, né? Eu já sei. E às vezes a gente acha que já sabe. E quando a gente vê, a gente não sabe de nada, né? E como Deus nos ensina, como Deus nos ensinou e tem nos ensinado. Porque, como foi falado, não foi um curso de 3 meses que aprendemos tudo, de jeito nenhum, né? Eu sei que como os casais que estão aqui, né, a gente aqui, tem situações que acontecem durante o dia e aí a gente quer retroceder, né? O velho homem antes do casados para sempre, o pastor quer reinar e a gente diz assim, aí a gente para e pensa assim, não, Jesus, tu já nos libertou disso. O Senhor já nos ensinou, já me ensinou, né? Então agora eu sei como fazer, eu sei como agir, eu sei como olhar, porque tem dia que eu digo assim, eu vou devolver esse homem. Mas querido, eu nem tenho mais pra quem devolver, né? Minha sogra já está na glória. Mas aí a gente vem, né, com a visão de fé e confiança que a gente aprendeu aqui, né? A gente olha e diz assim, Senhor, me dá os teus olhos, me dá a tua lente espiritual, a tua lente de fé, Jesus, para que eu veja Ele, né, como o Senhor vê. E claro, com certeza ele deve dizer o mesmo, né? Tem dia que ele diz assim, Senhor, Jesus, Espírito Santo, amigo, vem aqui, me dá uma lente, né? Para que eu veja essa mulher como o Senhor vê. Porque se for com meus olhos eu vou, né? A diferença, ela não pode me devolver e eu poderia devolver. Sabe o que ela fez? Trouxe a mãe. Então, em vez de devolver ela para a mãe, ela já trouxe a mãe, então não tem como devolver. Precisa aplicar o curso, né? Então, com essas lentes, né, espirituais, com essa visão que Deus vê, né, tanto um quanto o outro, a gente começa a enxergar de forma diferente, né, o outro. A gente começa a enxergar eles além das circunstâncias, né, além das falhas, porque falhas temos muito, né? Como eu tenho falhas, às vezes eu mesmo fico pensando assim, orando ao Senhor, Senhor, dá paciência ao meu marido para ele me aguentar, porque tem dia que nem eu mesmo me aguento, né? E eu oro, digo, Senhor, Espírito Santo, né, dá visão a esse homem, né? E quando a gente aprende que o Senhor, Ele nos olha diferente, Ele nos olha além das nossas falhas, além dos nossos defeitos, além das circunstâncias. E a gente diz assim, Senhor, nos ensina, me ensina, Senhor, a olhar o outro desse jeito, né? A gente começa a olhar o nosso esposo de forma diferente. E como já foi dito aqui, eu queria ter falado de várias lições que marcaram, né? Como batalha espiritual, né? A gente vem aqui na frente do casal, né? Pastor Aguiar, pastora Neuza, pastor Bartolomeu, eu. Nossa, pastores não tem nem problema, né? E quantas vezes, queridos, a gente sai de casa, coloca o curativo nas nossas feridas para cuidar do outro. Quantas vezes esse casal que está aqui veio lá de Osasco, né? Coloca a ferida, coloca o curativo na ferida e vem cuidar aqui de 6 casais, né? Com situações difíceis, né? Dias difíceis, família destruída, né? Desestruturada emocionalmente, fisicamente, mas eles vieram, né? E muitas vezes estamos nessa situação também. E esses dias a gente chegou em casa, tinha vindo da casa de um casal, e o pastor Bartolomeu me chamou e disse assim, senta aqui, minha filha. E eu sentei perto dele e ele disse assim, minha filha, a gente precisa cuidar mais do nosso casamento, porque a gente tem visto que não tem idade para acabar. A gente tinha ido aconselhar um casal que já estava 40 anos, e o casal querendo separar. E aí foi quando a gente percebeu, mais uma vez, o Senhor nos reafirma para dizer assim, Satanás não tem brincado,
Não é 10, não é 20, não é 40 anos. Ele vem e destrói. Então precisamos cuidar do nosso esposo. Precisamos cuidar da nossa esposinha. Cuide da sua esposa como joia preciosa que ela é. Nesses dias eu tenho aprendido, né? Ela tá ali, não fique chateada, minha mãe, eu amo você. Mas a pessoa mais importante na minha vida é meu esposo. Depois vem minhas filhas. Ô, Glória. Vou levar uma surra quando chegar em casa, né? Tu também. E depois vem minha mãe. Porque eu aprendi que a pessoa mais preciosa, minha joia mais preciosa é ele. Então eu preciso cuidar dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu chegar em casa. Ensinou, pastor Liá. Com as lentes de Deus, através de uma visão de fé e confiança, olhamos para o nosso cônjuge e começamos a declarar sobre ele aquilo que Deus projeta e enxerga nele. Exemplo do casal fundador desse ministério, como a irmã Neuza falou aqui no início, né? Mesmo quando os nossos olhos não estão enxergando, quando a circunstância é diferente, os olhos de Deus nos dizem qual é a verdade. Nem toda realidade é a verdade. Às vezes a realidade nos aponta para uma situação, mas a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz, não aquilo que estamos enxergando. Portanto, somos desafiados como casais, e assim aprendemos nessa lição visão de fé e confiança, a não olhar através das nossas lentes, mas olhar através das lentes de Deus, olhar para o nosso cônjuge como Deus olha. Porque quando assim fazemos, começamos a declarar sobre ele aquilo que Deus pensa acerca dele. Onde há desentendimento, nós começamos a declarar a paz. Onde há ofensa, declaramos o amor. Se há rancor, declaramos o perdão. Tudo isso é possível porque tiramos a nossa visão e olhamos pelos olhos divinos. Assim cremos que estaremos trazendo o céu para a nossa casa. Glória a Deus. Por meio de uma visão e atitude de fé diante do nosso cônjuge, estaremos implantando a cultura do reino de Deus em nosso lar. Assim nós aprendemos e assim nos desafiamos a viver todos os dias, fazendo da nossa casa uma extensão do céu. Amém. Ô, Glória. Irmãos, nós, como casais líderes também, nós tivemos um testemunho, né? Eu, quando antes de conhecer a palavra, eu entendia que casamento, como o mundo entende, né? Vai até o dia que dá. No dia que não dá, separa. Né? Então era isso que nós aprendemos antes de conhecer a palavra. E eu tinha comigo que um dia ia chegar no nosso dia de falar, não dá mais. Não. Então, quando nós conhecemos esse curso Casados para Sempre, eu mudei totalmente, né, a minha opinião. Falei assim para ela, agora você vai ter que me aturar, porque eu não vou abrir mão de você nunca. Amém. Eu falei assim, nem enquanto nós estivermos de bengalinha, né, você vai ter. Então, o que nós precisamos? Já que a realidade não é mais, quando não dá mais, separa, cada um vai para um lado, eu falei, nós temos que conviver melhor. Nós temos que aprender a viver melhor. Então, isso é que foi uma grande mudança no nosso casamento, né? Porque as pessoas falam o seguinte, ó, não dá certo, separa.
Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus preparou. Então eu falei para ela assim, agora nós temos, já que nós vamos viver juntos para sempre, obrigado, já que nós vamos viver juntos para sempre, então nós temos que viver bem. Então nós temos que lutar para podermos assim ter uma vida que Deus preparou para nós. Amém? Então é responsabilidade nossa viver a vida que Deus preparou para nós. Não é só falar assim, não, Deus vai resolver. Deus também quer a nossa participação. Irmãos, é tão grandioso para Deus a família, que é um projeto de Deus a família. Vou contar um testemunho de um casal que como é que fala? Todo ano tinha, como que chama? O Congresso de Líderes do MMI. Vinha os casais de todos os estados, e a entrada era a bandeira de todo o estado, era a coisa mais linda, emocionante. E esse casal é lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ele disse assim, olha, a família é o projeto de Deus, e Deus não se agrada da separação, do divórcio. E muitas vezes as pessoas pensam que o divórcio começa lá quando você assina o papel. Começa não. Concretiza lá a hora que você assina o papel. E não é. O divórcio, mesmo junto, você pode estar divorciada. Quando você vira a cara para o marido. Você fecha o coração. Fecha o coração, vira a cara, dorme virado de costas, passa pelo corredor um pelo outro e não olha. Isso é um divórcio. Já começou o divórcio. Aí só concretiza a hora que você vai lá assinar. E Deus fica muito triste com isso. E teve um grupo lá no Rio de Janeiro que depois que deram os testemunhos todos, antes do grupo acontecer, estava uma formatura igual a essa aqui hoje, preparada com muito amor, com muita expectativa. E quando foi à tarde, deu uma chuva tão forte, que eu morei lá no Rio já, e é grave a chuva que dá lá. Alagou tudo. E onde eles estavam, não passava carro. Então, chegou na hora da formatura, só tinha os casais formando e mais 2 casais. Mas eles disseram, a gente não está fazendo isso aqui para outros casais só, a gente está fazendo para Deus. Então nós vamos fazer como se isso aqui estivesse cheio de casais assistindo. Mas eles nem imaginavam quem estava assistindo. Aí fizeram tudo. Só para ficar claro, só tinha um convidado e ele conseguiu chegar. Um casal. E aí eles fizeram tudo como manda o figurino. Apresentou direitinho, como se estivesse tudo cheio. A hora que terminou os testemunhos, aquele casal levantou, o marido levantou a mão e falou, mas que curso é esse? Aí ele falou assim, da onde tiraram tanta lição desse jeito? Esse casal era um juiz e ele ficou impactado com os testemunhos e ele disse, eis esse curso, essas 3 primeiras aulas, como vocês dizem, que é aliança, papéis e uma só carne, vai ser lei aqui em Nova Friburgo. Todo casal que for separar, pensar em separar, ele vai ter que passar pelas 3 aulas. Aí depois ele decide se ele vai separar. E todo casal que for casar, decidir, vou casar, ele vai ter que passar pelas 3 aulas também, para ver se é isso que ele quer. E isso virou lei em Nova Friburgo. Olha que bênção, como Deus trabalha e age, né? Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje ouvindo esses testemunhos. Vamos sentir muita saudade de todos os casais que ficamos os 3 meses. E eu desejo a todos vocês bênçãos de Deus e que vocês
que puderem fazer o curso, façam, porque não tem dinheiro que pague uma família forte e feliz. Amém? Amém. Vou pedir para o nosso colaborador se aproximar aqui para tirar as fotos. Nós vamos começar agora o momento da entrega do certificado, né? Então, convidamos aqui o casal Wesley e Evelyn. Esse casal, eu posso dizer que eles completaram o curso com louvor. E por isso, sobe aqui, né? Vem aqui também. Por isso, eu entrego aqui ao Wesley e a Evelyn a certificado de conclusão do curso Casados para Sempre. Tá? Uma salva de palmas para o Senhor. Agora tem uma lembrancinha que a minha esposa preparou com muito carinho. Eu preparei uma outra também com bastante... Parabéns. Parabéns. Nós dissemos que esse curso não acaba aqui, ele começa aqui, tá? Então, Deus abençoe. Amém. Agora o nosso irmão Douglas e Larissa também nós certificamos eles porque eles completaram o curso com muito louvor. Parabéns, tá? Parabéns. Deus abençoe vocês. Vamos lá para as fotos. Agora o momento da lembrancinha. Eu entrego para você. Pega a lembrancinha. Deus abençoe a vocês, tá? Muito transbordante de alegria. Amém. Agora o próximo. Aqui é muita coisa na mão, então licença. Deixa eu achar aqui é o próximo. Adalto. Vem aqui o Adalto, vem a Cristiana. Eu entrego aqui esse certificado para vocês, porque vocês concluíram o curso com muito louvor. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor. Eu quero dizer mais uma coisa. O ano passado, eles estavam separados. Como ela disse, né, eles ficaram 1 ano e 4 meses separados. E pega a outra coisa também. Não tem claro. Pega a outra lembrancinha também. A outra. O ano passado nós tivemos a nossa festa de confraternização e convidamos a igreja que está conosco, né, onde nós juntamos, né, a igreja Osasco e Sorocaba. E para nossa grande surpresa, a irmã Cristiane estava separada, né? Ele vivendo em outro lar, né? E ela pegou lá o microfone para dar um testemunho. E ela falou assim: olha, eu estou passando uma situação de muita tristeza, de uma situação terrível, mas eu quero falar uma coisa. Eu quero dizer para vocês que Deus vai restaurar o meu casamento. Amém. Deus vai restaurar o meu casamento.
E Deus ouviu. E quando nós estávamos lá fazendo o curso, preparando o curso lá para Osasco, Deus tocou no coração da minha esposa. Falou assim, já que nós vamos estar 3 vezes comprometidos toda semana, né? Não pode viajar, não pode fazer nada na promoção, por que não fazer já o de Sorocaba ao mesmo tempo? Porque aí a gente fica, né, já comprometido 2 vezes por semana. Então, irmã Cristiana e Comandalto, esse curso nasceu no coração de Deus por causa de vocês. Amém. Preciosos para Deus. Moveu o coração de Deus, moveu o nosso coração. Esse curso veio para cá, né? Podia ser em outra época, mas Deus falou assim, é agora. Porque tem casamento para restaurar, tem vidas para serem tratadas. Glória a Deus, né? Salve de palmas para ele. Mulher de fé. Agora você viu nosso irmão Edmilson. Uhul! Edmilson e Tatiana, vocês vão receber o certificado de conclusão desse curso que é para sempre. E eu certifico que nós certificamos que vocês concluíram com louvor. Então, agora, no nome do Senhor. Uma salva de palmas para vocês. Agora uma lembrancinha. Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não sabia que Ele me surpreenderia, escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida. Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor?